Deus Todo-Poderoso. Então, coloque diante do Senhor essa noite, fala suas necessidades. Se quer para agradecer, agradeça por Deus ter feito a sua vida, porque você tem liberdade nesse lugar. Amém? Então, agora, irmão, Deus possa essa noite sempre nos dar primeiramente esse vale em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor grandioso Pai, te rendo graça porque eu sei que você está nesse lugar. Pai, muito obrigada pela tua presença. Senhor, preciso me aderir a vida do teu filho, o qual tu transmitido meu Senhor, que tudo é porque o Senhor permite. Ele está aqui porque o Senhor trouxe aqui. Pai, que eu possa continuar usando o teu filho como vaso, como instrumento em tuas mãos, para trazer a visão aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui com o coração aberto para receber de ti. Aquilo que eu tenho essa noite, para entregar os teus filhos através do teu vaso. Senhor, usa como instrumento, como ele precisa ser nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço para a gente agradecer, porque eu sei que o Senhor está em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Desde já, quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, nesta igreja, para poder estar adorando ao Senhor e trazendo a mensagem como vaso, como ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? Sem mais demora, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Capítulo 17, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 17, 23 e 27. Amém? A palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 26, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém? Amados irmãos, hoje em dia, nós vivemos uma etapa muito crítica. E a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé. E a Bíblia nos relata que eles comiam, bebiam, se casavam. Mas peraí, o que há de errado em comer, beber e se casar? Acontece que naqueles dias eles comiam de tal maneira, não simplesmente o que é necessário, mas ia além, vamos dizer assim, era a glutonaria. Bebiam e se embebedavam. Eles se prostituíam, se casavam homens com homens, mulheres com mulheres. O pecado naquele lugar era tão grande que o Senhor se entristeceu ao ver aquele povo daquele jeito. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo, um homem amoroso. Se ele é justo, ele é amoroso. E ele olha para os outros com amor, com piedade. Então, quando eu creio, a Bíblia em Gênesis 6 não relata de Noé despregado para eles e digam-se, convertam-se e mudem os seus caminhos. Mudem os seus caminhos e voltem-se ao Senhor, porque nele está a vida. A Bíblia não relata, mas como a Bíblia diz que era justo, um homem piedoso, então eu creio que ele pregou para aquele povo. Eu creio que ele disse, mudem os seus caminhos, porque estamos em dias finais. O Senhor está triste pelo que vocês estão fazendo, mas eles não ouviram o Senhor. E hoje, nós vivemos em uma sociedade semelhante a essa, em uma sociedade podre, vamos dizer assim, corrompida, malvada, pecaminosa, idólatra, que ama o pecado, que está afastada do propósito verdadeiro de Deus, que não tem intimidade com Deus. Amados irmãos, a gente olha para essa sociedade de hoje e a gente vê o aborto, o homossexualismo,
homossexualismo, bêbados, drogados. A Bíblia diz que todos estamos destituídos da glória de Deus porque somos pecadores. Ou seja, de certa maneira, porque todos somos pecadores, não há diferença entre nós e os que estão lá fora. Porque todos somos pecadores, porque nós também pecamos. Mas há uma coisa que nos faz diferente daqueles que estão em Cristo, daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles têm direito à salvação. Nós temos direito à salvação. Essa é a diferença. Mas, tirando o Cristo das nossas vidas, todos somos pecadores. O que mais me entristece hoje em dia não é ver em si o aborto lá fora, não é ver o homossexualismo em si, é ver o que acontece com as igrejas no dia de hoje. Estão trazendo o aborto, estão aprovando dentro das igrejas. Pastores, mesmo sabendo que a palavra é contra, que a palavra abomina o aborto, o homossexualismo, estão trazendo para dentro da igreja, estão permitindo. Abra comigo em Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aqui em si, o texto não está falando, o texto diz que o amor iria se acabar por conta que a iniquidade iria se multiplicar. Nós vemos isso no mundo. A iniquidade se multiplicou. A iniquidade é tão grande, que é tão visível. Eu lembro, há uns tempos atrás, quando meu tio comentava comigo, antes de eu me converter, ele dizia: meu filho, eu lembro que há muito tempo atrás, quando os filmes pornôs estavam no auge, para eu poder assistir um filme pornô, eu tive que me virar e entrar num cinema e pagar muito caro para ver uma mulher mostrar o seu seio. Aquilo era a maior coisa na época. Hoje em dia, não é muito difícil para nós termos acesso à pornografia. Não é tão complicado. Está nas revistas, na televisão, em si, na mídia. Ou não é nem necessário você ir até a mídia. Você sai para as ruas e você vê irmãs, pessoas que não se vestem decentemente. Então, para você ter acesso ao que poderia ser algo obsceno, não é muito difícil. Há um tempo atrás era complicado, hoje não. E assim vai por diante. Estão querendo legalizar a droga. Em diversos lugares já é legalizada a droga. Em diversos estados dos Estados Unidos, Canadá, diversos lugares, países, a droga é legalizada. O aborto é legalizado, casamento homossexual é legalizado. Como eu disse, o que mais me entristece é que a igreja está trazendo isso para o mundo. Do mundo. A igreja está trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja e aceitando e transformando a liberdade de Cristo em libertinagem. Vocês estão entendendo? O amor, a Bíblia diz que por conta que a iniquidade aumentaria, o amor esfriaria. Em si, não está falando do amor deles, porque o amor deles já está frio. O amor dos que em Cristo já está frio. Em si está falando do povo de Deus, que a iniquidade seria tão grande, a iniquidade seria tanta, que o amor do crente se esfriaria. O amor do Filho de Deus, essa mensagem, essa palavra, não é para o mundano, não é para aquele que não acredita em Jesus, não é para o ateu, não, é para aquele que acredita em Jesus, aquele que tem a Jesus como único e suficiente Salvador. O seu amor se esfriaria. E não é muito complexo para analisarmos. Não é necessário a gente ter que pensar muito para decifrar esse enigma, vamos dizer assim. Como o amor se esfria. Hoje em dia, esse
os cristãos, os filhos de Deus. Como? Hoje nas igrejas nós vemos pastores que estão pregando filosofias, humanismo dentro da igreja, que se esqueceram do verdadeiro amor de Cristo. Paulo diz assim: não vos afasteis da simplicidade que é Cristo. O povo se esqueceu que quem é Cristo? Cristo, Jesus Cristo, a cruz do Calvário. O sangue não é pregado mais dentro das igrejas, porque o povo não tem conhecimento. E o que mais nós temos visto nas igrejas é analfabetos bíblicos, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, pessoas que não têm intimidade com Deus. Eu, uns dias, estava em uma reunião onde estávamos orando e não havia passado 40 minutos. O pastor veio a mim e disse: daqui a um tempo vai e dê uma palavra para finalizarmos. E eu vi, quando eu levantei a cabeça, ainda faltava para que eu pudesse dar a palavra. Quando eu virei minha cabeça, havia diversas pessoas sentadas. Começamos todos de joelhos, mas eu percebi que naquele momento já era o motivo. Eu me perguntei: por quê? O que aconteceu? Por que levantaram? Por que pesaram? Será que acabou as palavras? O que aconteceu? E eu pude entender naquele momento que essas pessoas não tinham intimidade com o chão. Os joelhos na terra começaram a doer, se levantaram e sentaram, cansados de ficar naquela posição. Eu não sei. As pessoas hoje não se humilham mais para chegar diante da presença de Deus. Hoje é uma teologia irresponsável que prega o Evangelho e diz para você: declara e receba a tua bênção. Em Crônicas diz: se meu povo se humilhar e se arrepender dos seus pecados, serão abençoados. Eu os salvarei. Não é questão de chegar em Deus: oh Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, Pai, eu quero uma bênção, me faça prosperar, Pai, eu preciso do trabalho, Pai. Você chega só para pedir. Aí o Pai olha lá para você, olha e diz: meu filho, eu quero te abençoar, eu quero, mas não um muro entre você e eu que nos impede. E daí a 59:2 diz que há um muro entre Deus e os homens, entre a face de Deus e os homens, porque nós somos filhos de Adão, filhos do pecado. O pecado está em nós, temos uma procedência pecaminosa. A nossa carne ama o pecado. Temos visto nas igrejas ser pregado, muitos pregadores dizerem: o pecado não é bom, o pecado não é isso, o pecado não é bom, não é agradável. Mas nós, como carnais, gostamos do pecado. Mas nós não devemos gostar. A gente deve se perguntar: o que tem me mantido em pé até agora era quando eu estava a ponto de tomar uma decisão que eu sabia que a Bíblia condenava. Eu perguntava: será que se Jesus estivesse em meu lugar, ele faria isso? Será que ele faria isso? Muitos jovens se perguntam: poxa vida, o que tem de errado assistir a televisão? Poxa vida, não. Vai na TV, pode assistir. É um programa que pode assistir. Eu digo para ele: vamos fazer o seguinte, escolha a programação que você gostaria de assistir, senta na frente, coloca Jesus do lado e assiste. Se você acha que quando você estiver dando risada daquela piada, vamos dizer assim, você acha que Jesus vai dar risada também, pode assistir. Mas se você vê que Jesus não vai dar risada, se você vê que Jesus não vai gostar disso, não assista. Afaste. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Porque nós não somos de ferro, nós somos de carne e osso. E o pecado, como eu disse, o acesso ao pecado está tão fácil hoje em dia, e a gente tem que andar fugindo em si de tudo. Por quê? Porque nós não somos de ferro. Porque nós, os filhos de Deus, os que acreditamos em Jesus, somos derrotados por Satanás. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos
tem a graça e a misericórdia de Jesus. Porque o Senhor trocou meu coração pobre com o amor de Jesus, renovou a minha mente, me encheu do seu Espírito Santo. É por isso que eu estou pregando o Evangelho. Eu não dou conta sozinho. Tira Jesus da minha vida, tira o Espírito Santo, a graça, a misericórdia. Eu sou uma porcaria. Eu não presto para nada. Sem Jesus, eu não sou nada. Você, sem Jesus, não é nada. A força da igreja, a força do país, do estado, de uma cidade, do continente, não está nas suas faculdades, não está nas suas empresas, não está em quantas empresas da cidade, escolas. Não! A força da igreja, a força de uma cidade, não está nos políticos, a força da igreja está em Cristo Jesus. A nossa força está em Jesus Cristo. Se o mundo perder Jesus Cristo, o mundo estará perdido. Se nós perdermos a Jesus Cristo, não resta nada para nós. Sofreremos, seremos queimados no fogo eterno, porque é que nos espera se abandonarmos a Jesus Cristo. Há dois caminhos. Um é por Jesus e o outro é por Satanás. Você escolhe ou Jesus ou Satanás. Você não pode estar na metade. Este mundo está sofrendo, este mundo vive em angústia, porque lhes falta Jesus. Porque não conhecem a Jesus, não têm intimidade com Jesus, e muitos crentes hoje em dia têm sofrido porque não conhecem a Jesus, não conhecem o seu Criador, não têm se emocionado diários, não oram todo dia, oram apenas quando oram nas paredes da igreja, oram apenas quando vêm os cultos. Você acha que isso é uma vida de intimidade com Deus? Você acha que você vai ser vitorioso em Cristo Jesus dessa maneira? Hoje, por uma teologia irresponsável, eu usava um termo: eu posto tudo naquele que me fortalece, e a pessoa fica por aí. Mas se você analisar a vida de Paulo, que disse essa frase, é porque ele tinha uma vida de oração, ele era um cara conhecedor da palavra, tinha tido experiências com Deus, e ele curtia tudo daquele que lhe fortalecia, porque ele cria em Jesus. Há um remédio para essa sociedade pecaminosa, que hoje em dia vive como nos dias de Noé. Há um remédio para essa sociedade, há um remédio
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Eu apenas vou ligar. Entrarei e cearei com ele. Vamos analisar o texto judaicamente. O judeu, quando sentava à mesa com alguém, era porque ele tinha intimidade. O judeu, quando senta com alguém à sua mesa, para um judeu, a mesa simboliza um altar de aliança, de comunhão. E quando Jesus estava dizendo, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, estava dizendo, eu quero fazer uma aliança com você. Glória a Deus! Ele estava dizendo, eu quero fazer uma aliança com você. Vamos analisar o ministério de Jesus. Jesus se assentou à mesa com ladrões, se assentou à mesa com prostitutas. Se ele estivesse no dia de hoje, ele se assentaria à mesa com drogados, com leprosos, com pessoas que pela sociedade judaica, pelos fariseus, eram considerados impuros. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu estou vindo, é para fazer aliança com você, pecador. E o Pai diz lá do céu, ouve a voz dos que pregam o Evangelho, porque eu quero salvar a tua alma. O bem mais precioso que nós temos é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Amém? Que diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Vós que antes estavais longe, estavais perdidos no mundo, vivias no pecado, agora estáis próximo pelo sangue de Cristo. Amados, eu quero lhes fazer uma pergunta, não vou exigir a resposta. Quero que me diga, no que a sua fé está firmada? No que você tem acreditado toda vez que você vem para a igreja? No que você tem pisado quando você está aqui? O que? Será que quando você vem à igreja, você vem ver um pastor pregar, você vem cantar alguns louvores, você vem meditar um pouquinho na Bíblia? Ou será que quando você vem aqui, você conhece, como você conhece Jesus? O Jesus da Bíblia, o Jesus, um revolucionário daquela época que fez coisa doida, ou o Jesus dos domingos, o Jesus dos cultos. Como você conhece Jesus? Como você, no que a tua fé está firmada? Sabe, eu tenho reparado porque o crente tem sofrido tantas lutas, porque o crente tem sofrido tanta agonia. Sabe por quê? Porque a sua fé tem estado no lugar errado. O lugar certo, onde a nossa fé deve estar, é em Cristo, em crer que um dia Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha alma, porque eu ainda pecador, não merecedor da sua morte como cordeiro inocente, Ele me salvou. Quando a mulher estava na cruz do Calvário e o sangue saía das suas veias do seu corpo, Ele estava destilando a graça do seu corpo, a graça que hoje nós não merecemos, para nós somos salvos. Não é pelo que você faz, não é pelo que você diz, não é pelo que você diz que vive, não é pelo que você aparenta que você vai ser salvo. Você vai ser salvo simplesmente como diz, crê e será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. É só você dizer, eu acredito em Jesus. É você se apegar a Jesus Cristo e dizer, Pai, eu estou aqui, eu creio em Jesus Cristo, e tenha a tua terra de mim, para que você saiba. Você só precisa de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Mas, irmão, eu quero conhecer Jesus, mas não consigo.
Eu não consigo orar muito tempo, as palavras acabam rápido. Então dobra o joelho e diz assim: Pai, eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Pai, me enche do teu Santo Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não faria nada além de falar do que tiver ouvido de Cristo. Então, Ele te apresenta Jesus Cristo. Se você for cheio do Espírito Santo, você conhecerá Jesus Cristo. Como nós queremos enfrentar o inimigo se nós não estamos firmados na rocha verdadeira? O crente tinha uma arma doce, vamos dizer assim, na sua mão, que acabou se tornando um estilingue na sua mão. Sabe por quê? Porque não soube usar. Repare bem o que diz em Efésios 2:13, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Essa dose, como eu falei, essa arma super poderosa que o crente tem na sua mão e não sabe usar, é a sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem autoridade. E se você falar pelo sangue de Cristo, não há demônio, não há irmão errado, não. Porque você estava coberto pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo que te lava e tira os teus pecados. Primeira coisa, ao chegar em oração diante do Pai, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Como o pastor amigo meu diz, arrependa-se das dúvidas. Arrependa-se de todos os seus pecados. E clame pelo sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E você tem a proteção de Deus. Proteção absoluta. Eu lembro tudo do testemunho que o pastor conta em uma das suas pregações, onde ele disse que havia uma irmã, uma nevinha, que morava em sua casa, e altas horas da noite havia 2 ladrões que estavam querendo entrar para roubar a casa dela. E um dos ladrões conhecia aquela casa da dona frente, e disse: Não vai não, rapaz. É uma moça, é uma senhora nevinha, é crente, ela não deve ter nada para roubar, não vai, não rouba. O outro disse: Não, o outro doido deu uma mulher, vamos roubar, e foi lá para roubar. Quando chegou lá, disse, entrou e saiu correndo, e falou: Não fui eu. E o outro perguntou: O que foi? A mulher estava toda ensanguentada, alguém estava correndo, aí ele saiu por aqui, ele saiu por ali. E ele saiu correndo. Quando foram ver, no dia seguinte, ninguém tinha morrido. Sabe o que era aquela sangue ao redor dela? Aquela mulher, naquela hora que ela perguntou para roubar, no seu quarto, ela estava de joelhos orando, pedindo para a misericórdia do Pai. E o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, literalmente foi derramado naquele lugar, que ficou visível aquele homem, porque ele não protegia pelo sangue do Cordeiro. E o homem não pôde fazer mal nenhum, porque ele estava com Cristo. Sabe qual é o capacete da salvação quando fala na armadura de Deus em Efésios? É o capacete da salvação, é o sangue. Porque pelo seu sangue somos libertos. Aleluia. Crendo no poder que tem o seu sangue, somos restaurados. Amados irmãos, vamos firmados na verdadeira rocha que é Jesus Cristo. Vamos nos fundamentar em Cristo Jesus, embraçando o escudo da fé. E quando o inimigo vier com seus dardos inflamados,
E ele ia te acusar dos pecados que um dia você cometeu. Você levanta o escudo e diz: Jesus me perdoou. Não tenha vergonha. É por isso que você deve se arrepender. Não tenha vergonha de falar com o Pai. Dobre o joelho e fale. Imagine que eu sou melhor amigo, sua melhor amiga. Converse, fale, conte os seus problemas. Mas irmão, a Bíblia diz que ele está comigo todo momento, que ele já sabe que até o que eu vou falar, não importa. Ele quer que você fale, que você conte para ele: Pai, eu estou com esse problema, me dá um direcionamento. Declare que ele é Deus Todo-Poderoso, porque Ele é. Diga: Pai, me perdoe por ter pecado, e comece a se arrepender dos seus pecados, e peça estratégia para que Ele te leve vencer o inimigo. Então, nesse exato momento, o Pai, pela sua graça e sua misericórdia, Ele derramará o sangue de Cristo sobre a tua vida. E você será salvo, você será liberto, você será restaurado em Cristo Jesus. Eu sei que Cristo liberta. É capaz de libertar o bêbado, o drogado, a prostituta, perdoar uma mulher que teve aborto, perdoar um homem que concordou em que se fizesse o aborto, transformar um homossexual. Eu sei, mas assim como eu sei, e como você sabe, há muitas pessoas lá fora que não sabem disso. E é por isso que precisam de que nós, os que conhecemos a palavra, nós que conhecemos o Evangelho, nós que conhecemos a Jesus Cristo, venhamos a pregar lá fora, a trazer almas para dentro da igreja. Eu imagino hoje em dia um crente tão ególatra, egocêntrico, que de certa maneira quer Jesus para si só, quer as bênçãos para si só. Eu creio que é assim, porque se não prega para ninguém, se não convida ninguém para a igreja, porque está querendo Jesus para si só. Mas de Jesus tem para todo mundo. Pode crer. Jesus, através do seu sangue, liberta muitos de uma vez, uma multidão de pessoas, ele liberta muitas pessoas. Cristo abastece a todos. Não se preocupe. Traga almas para a igreja. Convide pessoas. Nós conhecemos a verdade. Há pessoas que não conhecem. Mas, irmão, eu não consigo ganhar uma alma. Irmão, eu não consigo falar do amor de Jesus. É porque você está vazio. Vazio? Sim, é vazio. Às vezes os irmãos chegam aqui na igreja e dizem: irmão, eu não entendi nada da pregação do pastor. Eu não senti nada quando estava orando, quando estava cantando. Sabe por quê? Porque o povo hoje em dia se alimenta de comida de demônio na semana inteira, assistindo programas obscenos na televisão, mexendo com coisas que não deve, sabe? E chega aqui e vai querer o quê? Vai querer sentir o quê? Se não tem conexão com Jesus. Então, durante a semana, arranja o tempo para orar, arranja o tempo para ler a palavra, jejuar. Faça diferença nessa sociedade. Você tem essa oportunidade, você tem essa possibilidade de conhecer a Jesus maior, em um maior nível, sabe, de intimidade com Deus. Você tem, você pode. Creia em Jesus. Embrace o escudo da fé. E quando o inimigo lhe diga: Satanás, você tem derrotado, porque Jesus está comigo. Aqui na frente do seu escudo, não coloque a placa de uma igreja. Coloque Jesus Cristo me salvou. E sobre o inimigo ver Jesus Cristo me salvou, ele vai fugir de você. Porque ele não vai ficar perto de Jesus. Ele não vai poder te atacar, porque você vai ter em oração, em jejuns. Eu não estou dizendo que se você orar, você jejuar, você meditar na palavra, nunca vão ouvir. Vai. Mas se você está firmado na rocha, se você está em Cristo, você vai ter forças para vencer as lutas. Você vai ter forças, porque Cristo vai te fortalecer. Aí vai ser de verdade o que Paulo dizia: eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí você poderá dizer como Paulo: eu posso tudo naquele que me fortalece.
vamos receber, meus irmãos. Hoje em dia. Esta noite, eu gostaria de convidar os irmãos a que estejam orando comigo. Mas não escutem a minha oração. Homem, vocês se arrependam pelo que fizeram. Eu não sou santo, eu sou pecador assim como vocês. E o maior dentre todos, o maior pecador. Não os tenho digno de poder estar pregando o Evangelho, mas pela graça e misericórdia, pelo sangue de Cristo sobre a minha vida, estou aqui. Vamos nos arrepender diante de Deus e faça uma oração, levante um clamor, e como foi no livro do Salmo 102, peça: Pai, inclina os seus ouvidos para ouvir a minha oração, para ouvir o meu clamor, e arrependa-se do que tem desfeito durante a tua vida. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, estou aqui em tua casa, Pai, para clamar e rogar pela tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que teu Filho é meu Salvador, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pela minha vida, meu Pai. Eu clamo pelo teu sangue sobre a minha vida. Me perdoe, Pai, porque tenho sido pecador, tenho pecado contra ti, Pai, tenho esquecido dos teus mandamentos, das tuas ordenanças, do teu amor, do teu carinho, e tenho pecado, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai amado, por favor, derruba a muralha que há entre nós, derruba a muralha do pecado, Pai. Perdoa-me, Pai. Não quero ter mais vergonha de me aproximar da tua presença. Eu quero ter certeza, Pai, que a minha alma será salva, que a tua presença tocar. Quando vier ao arrebatamento, eu quero estar, eu quero ir no céu do meu filho, Pai. Me perdoa, porque eu quero morar no céu, Pai. Eu não tenho nada nessa terra, nada me pertence aqui. A única coisa que quero fazer é ganhar almas para teu reino, Pai. Capacite-me a cada dia mais e mais para ganhar almas, Pai. Quando eu for ler a tua palavra, Pai, eu quero entender, Pai. Revela-me, meu Pai amado, o que escondeste aos sábios, aos arrogantes e mostraste aos humildes de coração. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque assim creio que os que estamos aqui, cremos no teu Filho amado Jesus Cristo. Pai amado, restaura nossas vidas, Pai, nesta cidade, nesta igreja. Precisamos de líderes cheios de Jesus Cristo, precisamos de líderes da igreja, precisamos de líderes das casas, Pai. Queremos ganhar a nossa família para Cristo, para poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas a honra e a glória será toda a ti, Jesus Cristo, porque eu não mereço nada, Pai. Por favor, Pai, mesmo sendo tão pecador, nunca tive o teu Espírito na minha vida, nunca tive a Jesus em meu coração. E me dá estratégias, Pai, para ser vitorioso, em nome de Jesus. Amados irmãos, nesta noite tão maravilhosa, há alguém que queira aceitar a Jesus em seu coração como o único e suficiente Salvador, que realmente está cansado de viver no pecado, que está cansado de viver lá fora, vendo essas atrocidades que o mundo faz, e que quer ter uma morada no céu, estar do lado do Rei, do Criador da terra. Há alguém nesta noite que queira fazer uma aliança com Cristo, ou renovar a sua aliança? Há alguém que deseja aceitar Jesus?
dentre os irmãos que estão presentes, quem não tem a Cristo no seu coração, levante a mão por gentileza. Senhor, Senhor Jesus. Todos os irmãos, então, são crentes, creem em Jesus como o suficiente Salvador. Amém. Então, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado por ter me convidado. Foi um prazer estar aqui. Por ter estado aqui para trazer essa mensagem para este povo tão maravilhoso. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O prazer foi nosso, né? É nós que agradecemos a Deus pela vida do Jonathan, que Deus possa estar te abençoando e continuamente te usando grandemente em nome de Jesus. Amém? Sai daqui com essa palavra guardada no coração. Não deixe o inimigo arrebatar essa palavra no seu coração. Porque quando ele vier com as suas ações, lembre-se que Jesus te ama. Jesus te ama. Amém? Ele deu a sua vida por ti e ele quer o seu melhor. Amém? Segunda-feira, amanhã, temos intercessão às 7h30. Tá? Estamos aqui orando, fazendo campanha e Deus vai estar abençoando grandemente. Deus abençoou a vida através da campanha de segunda-feira. Quarta-feira estamos aqui com o estudo, sábado e domingo também e culto, adoração a Deus. Se você quiser uma visita à sua casa, nos comunique. Nós vamos estar indo até a sua casa orando, abençoando a sua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Muito obrigado pela vida do Jonathan. Muito obrigado pela vida de todos aqueles que aqui estão, que estiveram aqui para levar a tua palavra para a tua casa, abençoando a tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por ti nesse momento. Derrama da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia sobre cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Abençoe as nossas famílias, abençoe toda a nossa família, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em casa, aqueles que saíram para a rua, podem ir com o teu sangue, Senhor. Que um dia eles venham também reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, te peço e te agradeço para todos os tempos e tempos. Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e sempre, em nome de Jesus, e a salva e glória de Deus. Amém?